Para os 3 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E fevereiro foi o mês de combate à leucemia, mas essa é uma doença que precisa de atenção constante. É que o tratamento é mais eficiente com diagnóstico precoce, principalmente nas crianças. O índice de cura chega a 80% dos casos. Quem vê o Leandro trabalhando hoje, assim, cheio de disposição, nem imagina a barra que ele teve que aguentar. Aos 26 anos, recebeu o diagnóstico que deixa muita gente sem esperança: câncer no sangue, a leucemia. Eu era um jovem muito ativo e, assim, do nada, eu comecei a sentir essas coisas, né, que modificou totalmente minha rotina. Acabei indo em um hospital da cidade e lá a médica solicitou 2 exames e a partir dela já me encaminhou para a Fundação Hemoan. Aí foi feito vários exames e ainda não tinham descobrido o que era, até que eles fizeram o exame chamado mielograma, né, onde eles perfuram o nosso osso e daí foi descoberto que eu estava com a leucemia. Isso foi há 9 anos. Chegou a ser internado e depois de 1 ano e meio de tratamento, passou por um transplante de medula. Mas a sorte é que ele descobriu a doença a tempo. Teve sintomas bem característicos. Eu estava com uma dor muito forte no baço, também essa dor passou para os dentes, eu sentia muita tontura, muita fraqueza, né? Esses são alguns dos sintomas: fraqueza, cansaço, aumento e dor no abdômen. Mas pode incluir também sangramentos e nódulos pelo corpo. Hoje, 8 anos depois do diagnóstico, ele está curado. Mesmo assim, faz acompanhamento de 3 em 3 meses. Diferente do Leandro, atualmente no Hemoan existem 391 pessoas em tratamento. Mas no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer prevê para esse ano mais de 11 mil casos, entre homens e mulheres. As crianças têm uma chance muito maior de responder aos protocolos de quimioterapia com chance de cura, inclusive em torno de 70%, 80%, porque a doença que prevalece, a leucemia que prevalece nessa idade é um tipo de leucemia que responde bem ao quimioterápico. Os adultos, de qualquer forma, têm uma manifestação grave, tanto LMA quanto LLA, mas a gente entra com protocolo em busca, né, de fazer o melhor para aquele paciente, e aqueles que não respondem à quimioterapia, a gente tem que encaminhar para o transplante de medula óssea. A leucemia pode aparecer em qualquer idade, por isso mesmo a importância de quem não tem a doença, os doadores de sangue. A questão da doação de sangue, a gente trabalha aí o outro lado, né, que é o fornecimento, é garantir para esse paciente de leucemia e de outros cânceres que quando a gente inicia um tratamento com quimioterápico, o objetivo é você destruir as células cancerígenas, mas as células boas também vão ser destruídas. Então, é indicação absoluta de fazer transfusão de sangue quando o número de hemácias está reduzido, transfusão de plaquetas quando o número de plaquetas reduziu, e isso é conseguido somente com a ajuda dos doadores voluntários de sangue. Descobrindo a tempo, fazendo tratamento, é possível a cura da leucemia e uma vida normal, como a do Leandro hoje. Prevenção e doação, com paciência, né, seguindo à risca aquilo que o médico passa e muita força de vontade, muita fé em Deus, a gente consegue. E na manhã de ontem, o vice-governador e secretário de Saúde do Estado reuniu com deputados na Assembleia Legislativa. Ele reforçou medidas emergenciais para resolver o problema da falta de remédios nos hospitais do Amazonas. A reunião teve principalmente 2 temas centrais: o pagamento dos profissionais e o abastecimento de remédio nas unidades. Os parlamentares fizeram sugestões para melhorar o sistema no estado. Como também melhorar a questão da logística de medicamentos, informatizar todo esse sistema para que a gente possa se antecipar aos problemas. E também a questão de melhorar a logística dos medicamentos. Se eu repassar a parte para os municípios, eu tiro essa responsabilidade do Estado e eu barateio realmente esse custo. Entre os temas das perguntas estava a dispensa de licitação, medida usada pelo governo para minimizar a falta emergencial de medicamentos. Não ter as licitações
que já estavam feitas para poder ele pedir aquilo que ele queria. Medicamentos são os insumos para os hospitais. O secretário de Saúde respondeu que o governo toma providências para dar transparência aos processos licitatórios. O abastecimento ocorre diariamente, mas ele não se encontra em níveis que nos garantam uma retaguarda necessária. Isso por conta do nível encontrado. E isso faz com que nós tenhamos que fazer a deflagração de todos os processos licitatórios, fazer a adequação dos procedimentos conforme a legislação e manter um nível de retaguarda necessário. Isso vai demorar em torno de 6 meses para a organização. Até lá, todo o procedimento tem sido feito em sistema de extrema urgência em contato com as unidades de forma permanente. De acordo com o secretário, a previsão de gastos para 2019 é de mais de 3 bilhões de reais, mas apenas cerca da metade deste valor está no orçamento aprovado. Os parlamentares também perguntaram sobre a possibilidade de realizar um processo seletivo, que deve ser discutido em outra reunião na Assembleia Legislativa, ainda a ser agendada. Hoje, um profissional de nível médio, contratado através de empresas terceirizadas, ele termina custando 5 vezes mais do que ele custaria se fosse contratado diretamente. É nesse sentido a minha proposta do concurso público, mas eu entendo que, dadas as demandas que são urgentes, o processo seletivo seria uma fase de transição. Outra medida a ser implantada pelo governo e discutida na reunião é a reforma administrativa interna, que deve ser feita na Secretaria de Saúde para melhor administrar os recursos. E com o aumento do número de mortes confirmadas por H1N1, o governo decretou o estado de emergência na saúde. Mas enquanto a campanha de vacinação não começa, uma série de medidas estão em andamento para conter o avanço dessa doença. O último boletim epidemiológico apontou que o número de casos de gripe causada pelo vírus influenza A subiu para 39. Outras 47 notificações estão sendo investigadas. Já foram registradas 12 mortes por H1N1 no estado, a maior parte em Manaus, mas também houve óbitos em Manacapuru, Iranduba e Parintins. Mais de 70% desses pacientes já tinha fator de risco, como diabetes, por exemplo. Outro problema foi a demora para procurar atendimento médico. A gripe causada pelo vírus influenza A é diferente das outras por ter sintomas mais graves logo no início, como febre acima de 39 graus e dores mais intensas no corpo. Aos primeiros sinais, o paciente precisa ser medicado o mais rápido possível com o antiviral. O remédio está disponível em 23 unidades de atenção básica em Manaus, mas pode ser prescrito em outras localidades. Onde o paciente mora, ele tem que procurar a unidade de saúde mais próxima e ser atendido pelo médico. O médico vai prescrever e aí tem algumas unidades de saúde que dispensam o medicamento. E aqui é uma delas. O surto fez o estado decretar estado de emergência. O decreto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial. Então é necessário que haja aquisição tanto de insumos quanto de necessários equipamentos para o enfrentamento dessa possível crise. Porque nós temos esse aumento súbito dos casos. Nós já sabemos que no Sudeste, ano passado, a quantidade de óbitos decorrente de H1N1 foi alarmante. Nós estamos falando de 1.300 óbitos acontecidos no ano passado. E nós não podemos deixar que a situação aqui se repita. Então a Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, que fez contato forte com a Vigilância em Saúde Nacional, tomou já todas as providências para que nós não possamos demorar com a aquisição de insumos. Estamos falando de álcool em gel, estamos falando de máscara, estamos falando de luvas, estamos falando de respiradores para que nós possamos ampliar nossa rede. A vacina contra a doença só é disponibilizada uma vez por ano em época de campanha. As doses ainda estão em processo de desenvolvimento no Instituto Butantan, no Rio de Janeiro, e só devem chegar no Amazonas em abril. Até lá, outras medidas de prevenção são desenvolvidas no estado. Os agentes de saúde começaram esta semana a visitar escolas com material explicativo sobre como evitar a proliferação da doença. Geralmente a gente fica na rodinha, né, para explicar melhor para eles. Eles pegam, eles veem a imagem, porque eles aprendem dessa maneira, né, com imagem, com figuras, e dessa forma eles entendem. Eles chegam em casa, eles explicam. As escolas também foram orientadas a verificarem a atualização do cartão vacinal dos alunos. Esse ano nós implementamos a declaração de atualização vacinal. Então, toda criança, quando entra na escola, ela tem que trazer essa declaração
declaração vinda de qualquer unidade básica de saúde para poder fazer a matrícula. Nesta sala de aula, todo mundo aprendeu o jeito certo de espirrar ou tossir para evitar a transmissão do vírus. No braço, assim, ó. Tio. Outra medida eficaz para prevenir a contaminação é manter as mãos limpas sempre, com álcool em gel, de preferência com concentração de mais de 70%. Uma lição que a Jasmine aprendeu bem. Quando tá na hora de lanchar, precisa lavar as mãos. Quando terminar de brincar, precisa lavar as mãos todo dia. Que bonitinho, né? Ainda nesta edição a gente fala de carnaval. Você vai ficar por dentro de tudo sobre o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E na interação com a Rádio FM O Dia, a gente fala do massacre no Compágio. Depois de 2 anos, a Justiça começa a ouvir testemunhas. É um instante só, não sai daí que eu volto já já.